Fala aí, galera. Hoje vamos trabalhar balanceamento de equações químicas pelo método da oxirredução, tá? Esse já é um nome que assusta um pouco, né? E realmente esse método é um método um pouco trabalhoso, mas que a gente precisa treinar, já que ele é fundamental para fazer balanceamento de alguns tipos de equações químicas, tá? E esse método se baseia no seguinte princípio. Em um processo de oxirredução, ocorre transferência de elétrons de um elemento para outro. E, obviamente, o número de elétrons que um elemento dá tem que ser exatamente igual ao número de elétrons que o outro elemento recebe. Os elétrons não podem desaparecer no meio de uma equação química, tá? E você deve lembrar comigo que quando o elemento dá elétrons, ele oxida. Então, oxidação é o ato de dar elétrons. Já redução é o ato de receber elétrons. Então, em um processo de oxirredução, um elemento vai oxidar, o outro vai reduzir. E, gente, para identificar o elemento que oxida e o elemento que reduz, eu faço o cálculo do NOx dos elementos que participam da equação química que eu estou analisando, tá? Então, para a gente ter sucesso nesse método de balanceamento por oxirredução, a primeira coisa que você deve fazer é o cálculo do NOx dos elementos que participam da equação. E, gente, para treinar esse método com vocês, escrevi aqui na lousa uma equação química, tá? Que envolve vários elementos, né? Várias substâncias, vários íons, para a gente conseguir ver como se realiza esse método passo a passo, tá? Então, a primeira coisa que é fundamental, como a gente já tinha conversado, é o cálculo do NOx dos átomos que participam do processo. Então, olha só, você deve lembrar comigo que o oxigênio tem NOx menos 2. Como são 4 oxigênios, 4 vezes menos 2 dá menos 8. Para sobrar duas cargas negativas, o crômio tem que ter NOx mais 6. Tá? Quando uma substância é um íon monoatômico, o seu NOx é a própria carga. Então o NOx do Br- é menos 1, assim como o NOx do H- é mais 1. Então para um íon monoatômico, o NOx é a própria carga. O crômio mais 3, então vai ter NOx mais 3. Br2 é uma substância simples, tem NOx 0. O H é mais 1, o O é menos 2. Tá? Então, vamos anotando. Primeiro passo, calcular o NOx de todos os átomos que participam do processo. Tá? Segundo passo, identificar o elemento que oxida e o elemento que reduz. E como que eu vou identificar isso, gente? Pela variação do NOx. Perceba que, nesse exemplo, o crômio tinha NOx 6 e passou a ter NOx 3. Já o Br tinha NOx menos 1, passou a ter NOx 0. Então você deve perceber que num processo de oxirredução, alguns elementos vão sofrer aumento do NOx, outros diminuição do NOx. Tá? O ato de diminuir o NOx significa reduzir, diminuir, reduzir é uma redução. Já o aumento do NOx é uma oxidação. Então olha o que eu vou anotar aqui. O crômio tinha NOx 6, passou a ter NOx 3. Então o NOx do crômio diminuiu. Ele reduziu. Então o crômio sofreu uma redução. Já o Br tinha NOx menos 1, passou para 0. De menos 1 para 0 aumentou. Se aumentou, ele oxidou. Então já vou anotar aqui que o Br- sofreu uma oxidação. Tá? Lembra mais uma coisa comigo. O elemento que reduz deve fazer parte do agente oxidante. Tá? Então, CrO4 2- é o agente oxidante dessa reação. Já o elemento que oxida deve fazer parte do agente redutor. Então, Br- é o agente redutor dessa equação. Ok? Legal. Então, calculamos o NOx, identificamos quem oxida e quem reduz, agente oxidante e agente redutor. E o próximo passo, anota aí. Calcular o delta, ok? Então, o próximo passo, calcular o delta. O que é isso? Delta, que eu vou representar aqui, corresponde à variação do número de oxidação dos elementos, tá? E como é que calcula esse delta? O NOx maior menos o NOx menor, tá certo? Então, isso a gente pode fazer até de cabeça mesmo, né? A variação do NOx, mas se sentir dificuldade, faz o NOx maior menos o NOx menor. Por exemplo, o delta da redução é a variação do NOx do crômio, que foi de 6 para 3, ou seja,
3 unidades. Se sentir dificuldade, faz 6 menos 3, né? 3 unidades. Do mesmo jeito do BR menos, ok? Tinha NOx menos 1, passou para 0. E menos 1 para 0 variou 1 unidade. Na dúvida, faz o maior menos o menor. Então, 0 menos 1, 1, ok? E qual que é o significado físico desse delta, né? O delta representa o número de elétrons que vão ser trocados entre os elementos que oxidam e reduzem, tá? Então, significa que se o delta da redução é 3, cada átomo de crômio recebe 3 elétrons, ok? Já se o delta da oxidação é 1, quer dizer que cada átomo de bromo, né, no caso o Br-, ele dá um elétron, ok? Então o número de elétrons corresponde ao delta para cada átomo. E como a gente conversou, né, no começo desse vídeo, é importante que você lembre que o número de elétrons que o elemento dá tem que ser igual ao número de elétrons que o outro recebe. Então o nosso objetivo final aqui é tentar igualar esses deltas aí, ou seja, igualar o número de elétrons, certo? Só que, gente, um passo fundamental para o balanceamento correto da equação química é multiplicar o delta pela maior atomicidade entre os elementos que oxidam e reduzem. Como é que é? Isso é fundamental, hein? Multiplicar o delta pela maior atomicidade. O que é a atomicidade? É o número de átomos daquele elemento na substância. Por exemplo, a atomicidade do crômio aqui é 1, porque nós temos um átomo de crômio nesse íon, tá? Já a atomicidade do crômio aqui também é 1, corresponde a um único átomo de crômio, tá? Então, se a atomicidade do crômio aqui é 1 e a atomicidade do crômio aqui é 1, eu tenho que multiplicar esse delta por 1, o que não vai alterar o valor do delta, tá? Mas é importante lembrar que sempre que eu vejo quem oxida e quem reduz, eu tenho que multiplicar o delta pela maior atomicidade entre as substâncias que participam da oxidação e redução, tá? Olha só, quem oxida é o Br. Aqui tem um átomo de Br, ok? Aqui tem dois átomos de Br. Então quer dizer que a atomicidade do bromo no Br- é 1. A atomicidade do bromo no Br2 é 2. Para fazer o balanceamento correto, tenho que multiplicar o delta pela maior atomicidade. Então vou multiplicar aqui por 2, ok? Então vamos lá. Relembrando, primeiro passo, calcular o NOx. Segundo passo, identificar quem oxida e quem reduz. Terceiro passo é calcular o delta, que corresponde à variação do número de oxidação. Quarto passo, multiplicar o delta pela maior atomicidade. Então, depois que eu identifico quem oxida e quem reduz, eu vou contar o número de átomos no oxidante e no redutor e vejo de que lado da equação esse número de átomos é maior e vou multiplicar o delta por esse número, ok? Dessa maneira, eu vou encontrar dois valores para delta. Para obter os menores valores inteiros possíveis, eu posso simplificar esses valores de delta. Porém, 3 e 2 já estão na menor proporção possível, tá certo? E vem aí o último passo, que é igualar esses valores. Então, se aqui tem 3 e aqui tem 2, vou multiplicar aqui por 2 e multiplicar aqui por 3. Então, você deve lembrar que o número que multiplica o delta para deixá-los iguais, né, é o número que eu vou escolher. E olha só, aqui tinha 3 vezes 2, 6. Aqui tinha 2 vezes 3, 6. Igualei os deltas, tá? Multiplicando aqui por 2 e aqui por 3. E o número que eu multiplico é o número que vai subir na equação, tá certo? Então, se eu multipliquei aqui por 3, eu posso colocar o 3 aqui e posso colocar o 3 aqui, tá? Ah, posso colocar o 3 dos dois lados, então? Eu sempre subo o número que eu multiplico para o lado que tem a maior atomicidade, que foi justamente o lado que eu usei o número da atomicidade para multiplicar o delta. Lembra que a gente tem que multiplicar o delta pela maior atomicidade? Então, o lado que eu vou subir o número é o lado de maior atomicidade. Se eu multipliquei aqui por 3, eu posso pôr o 3 aqui, eu posso pôr o 3 aqui. De que lado que eu vou colocar o 3? Aqui, que é o lado que tem a maior atomicidade, ou seja, o maior número de átomos. Tá certo? Aqui eu multipliquei por 2, ó. Então, se eu multipliquei aqui por 2, posso pôr o 2 aqui, posso pôr o 2 aqui, tá? Mas a atomicidade do crômio é igual dos dois lados. Consequentemente, posso pôr dos dois lados da equação.
Tá? Então lembra sempre de subir o número para o lado de maior atomicidade. Tá? Feito isso, você vai encontrar alguns valores, alguns coeficientes dessa equação. E os outros devem ser feitos por tentativa. Então olha só, gente. Se aqui tem 2 crômios, aqui tem 2 crômios, não preciso mais mexer nesses coeficientes. Aqui tem 6 átomos de brômio, aqui tem 1, então vou multiplicar esse por 6. Tá? Vamos agora contar os oxigênios. Aqui tem 4 oxigênios vezes 2, 8 oxigênios. Do lado de lá tem que ter 8 oxigênios também. Então vou colocar aqui, ó, 8. E agora faltam os hidrogênios. Aqui tem 16 hidrogênios. Aqui então tem que ter 16H+, para completar os 16 hidrogênios. Tá? Então dessa maneira a gente fez o balanceamento completo da equação. Então não esqueça, para fazer o balanceamento de uma equação química por oxirredução, o primeiro passo é calcular o NOx. Segundo passo, identificar quem oxida e quem reduz. Terceiro passo, calcular o delta, que corresponde à variação do número de elétrons, a variação do NOx. O quarto passo é multiplicar o delta pela maior atomicidade. Isso você não pode esquecer, hein? Se possível, simplificar esses valores de delta que você achou, tá? E a última coisa a fazer é igualar os deltas multiplicando por um número que você escolhe. Esse número que você multiplica é o número que sobe na equação. Lembre-se apenas de subir o número para o lado de maior atomicidade. Seguindo esses passos, você vai com certeza conseguir fazer o balanceamento correto da equação.